Olá, pessoas. Bom dia, tarde e noite. Ajustando as coisas aqui. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Deixa eu colocar uma trilha sonora de fundo. O vídeo de hoje é um FD em debate de anime do Fórum do Anime. É um anime que eles viram lá. O nome dele é, como vocês podem ver aí no título, né? Provavelmente. Idou Densetsu Eriko. Esse anime Idou Densetsu Eriko foi escolhido lá e é um anime longo, tá? Também em inglês ficaria como Legendary Idou Eriko, né? É um anime de 89 a 90, um anime antigo, né? Tem uns 33 anos em média. E, bem, ele é original. Bastante original em vários sentidos. E tem 51 episódios, é um anime longo. Antigamente os animes eles eram mais expandidos, por assim dizer, né? Hoje em dia eles são mais, sei lá, financiados, patrocinados, produzidos com uma coisa mais enxuta, né? Não, o anime não tem essa distensão tão longa porque pode dar prejuízo. Então, se em vez de ter uma série que vai decair e ficar muito instável, você tenta produzir uma coisa mais curta, mais direta e mais funcional. Se der dinheiro, você continua, se não der, você aborta. Funciona melhor, aparentemente, no mercado, essa produção mais, digamos, minimalista de animes, né? Mas antigamente não. Esse anime que durou, então, de abril a março, né? Ele durou um ano inteiro. A temporada tem, em média, 12 episódios, então ele durou um pouco mais de uma temporada. Na verdade, 4 temporadas. Durou o ano inteiro, 4 temporadas. E são cerca de 51 episódios. E... Bom, o que eu posso dizer desse anime? Ele é um anime... Não é inaugural, né? Porque já deve ter tido outros animes de idols e tal, né? Música. Música e de idol mesmo, de, sei lá, uma atriz, cantora, multitarefas. Tem muito esses animes hoje em dia de grupo, né? Tipo, eu não sei nem o nome dos animes, porque eu não vejo. Mas é muito comum você ter um grupo de idols, né? Aquela galera ali de 10 integrantes, mais até, que tem relação com a música, com a arte, blá blá blá. Densetsu Eriko é um anime mais tradicional nesse sentido. Ele não é neon, porque ele nem tem essa característica de nos 2000, tá? Ele não é pop. Embora ele seja música pop, ele tem uma aura, eu diria até pragmática, não é fantasiosa. Os animes de idol e de música são muito fantasiosos, muito cheio de clichê, muito cheio de, digamos, vícios de linguagem, ganchos e mais estruturas engessadas, personagens estereotipados. No caso de Eriko, não é que não seja isso, é que ele é diferente mesmo sendo um pouco isso. Ele é ruim e bom, o anime. Ele é ruim em muita coisa. Tem coisas que são simplesmente bem complicadas e tem coisas que são interessantes, tá? Ele é um anime ambíguo. A maioria das pessoas que é muito chatinha vai odiar, tá? Eu acho que o pessoal do fórum deve ter odiado. Eu duvido que eles tenham gostado desse anime. É um anime facilmente criticável e cansativo, a certo ponto bem cansativo e um tanto quanto maçante mesmo pelos personagens. E os personagens são ruinzinhos em certo sentido, bem estranhos, tá? Principalmente a protagonista, que ela é sem graça, tá? Sem graça, mas ao mesmo tempo tem um arco de personagem bem interessante. Se você pega o desenvolvimento, a evolução, a amadurecimento do personagem e o clímax, salva o personagem. O clímax da história, que é os 3 episódios finais praticamente, salvam o anime. O anime até ali ele bambeia muito em temática, bambeia muito em conflito, em vilão, não vilão, em antagonista, não antagonista, em possibilidade de fazer o anime girar, ele gira em falso uma parte do tempo. Episódios meio descartáveis, tramas um tanto bostas, assim, bem porcaria mesmo. Ele tem uma ideia inicial interessante que ele vai perdendo a mão, ele vai perdendo o equilíbrio. Depois ele fica meio sem norte e ele meio que engata o norte no fim. E daí tem o desfecho. Então é um anime ambíguo, ele não é bom, mas ele é interessante em alguns momentos. E ele tem vários plots, micro-arcos. A protagonista é a Tamura Eriko. Tamura Eriko é uma mocinha... Vou cortar aqui e gravar a imagem da tela pra vocês. Tamura Eriko é uma mocinha de 14 anos, que perdeu o pai. O pai dela trabalha na indústria da música, ele é um produtor, dono de empresa, dono de gravadora, alguma coisa do gênero, eu não sei. E a mãe dela também se machuca, né? Porque nesse acidente em que o pai dela acaba falecendo, a mãe dela entra em coma.
E nisso, a Eriko tá abandonada no mundo, tem que ser cuidada ali pelos parentes, e o tio dela começa a cuidar dela. E daí ela começa a descobrir os seus dotes artísticos, que ela já tinha, mas ela começa a aprimorar e até ter uma espécie de ambição de exercer os seus dotes artísticos. Que é a mesma coisa que a mãe dela fez, que a mãe dela é atriz e cantora. E o pai dela, dono de gravadora. Então ela meio que tá no universo do showbiz. Do showbiz, né? Do neon e tal. Só que ela não é ainda imersa nisso. E ela meio que ali, largada no mundo, percebe que gosta disso, que quer respeitar a família, que tem ali um desejo meio de gratidão com a família e com a mãe pra exercer o destino dela. É um destino meio passivo inicialmente. Ela não sabe o que fazer, ela começa a virar idol. E aí ela ajudada ali pela galera que trabalhou com o pai dela, os, sei lá, parceiros, donos de outras empresas, a galera toda ali, incluindo até mesmo os artistas que trabalharam com o pai dela, principalmente Arei, Arei Asagiri. E Arei principalmente no início do anime, porque Arei ela é fundamental para dar uma direção para as motivações da personagem. E ela consegue, de fato, motivar. A Yasuko também é muito importante, que é uma amiga durona, assim, uma protetora, uma espécie de guarda-costas. Rica pra cacete, aliás. E meio perdida no mundo, sem propósito no mundo, a Yasuko. E tem a melhor amiga dela, que não tá aqui, que é gente boa também, que aparece bastante e ajuda ela bastante como fã, como auxílio e tal. A Eriko é cuidada nessa situação de transição pelo tio dela, o Nosuke. E o Nosuke, ele é um cara rancoroso, amargo e invejoso, que se sente engrandecido e se corrompe ao ter o poder de toda a herança da Eriko, como o tutor dela, né? Literalmente o tutor dela, e a mãe dela tá em coma. Então, a mãe dela é Minako, no caso. Ele fica ali como tutor e ele literalmente se apropria de toda a indústria, de todo o patrimônio do pai dela e da carreira da própria Eriko também, em certo sentido. Em um certo momento ele faz isso também. Ele tá ali sempre sabotando e ao mesmo tempo jogando um jogo meio estranho em relação às suas ambições. E o Yosuke é o cara que morreu, né? O Yosuke Tamura é o irmão do Nosuke. E tem um outro personagem que é um suporte do Nosuke, que é uma mulher, que não tá aqui no My Anime List, eu não vou lembrar o nome, que ela tá buscando novas oportunidades de negócio. E essa mulher, na verdade, é a mãe da Rei, tá? Ela é um caso ali, ela tem uns esquemas de passado com o Nosuke, com o Yusuke, e o próprio Yusuke com a mãe da Eriko, que é a Minako. A Rei sendo filha do Yusuke. Ah, não, do Yusuke não. A Rei sendo filha da moça ali, eu não sei o nome agora, e essa moça sendo uma invejosa, ao mesmo tempo uma pessoa muito sagaz, auxiliando o Nosuke nas suas ambições, na sua megalomania de controlar a riqueza e de ser um gastão. Ele é um burguês, tipo um cara pobre, escroto, egoísta, que fica rico do nada e começa a fazer um monte de bosta. O Nosuke é isso. E nisso ele começa a destruir, por tabela, a vida da Eriko. Literalmente, ele começa a abusar dela financeiramente, a abusar dela não sexualmente, mas a constranger, até assédio moral, até violência psicológica. Ele é um babaca. Ele é o completo lixo ambulante, o Nosuke. E ele gosta de ser assim. Só que no decorrer do anime ele vai tendo o arco dele. O arco dele é meio charlatão, ele é um cara meio caricato, muito caricato. E a Eriko, por sua vez, ela é meio que protegida pelos amigos e auxiliares do pai dela, como no caso o Juin, e uma outra galera que é empresário, que tal, que eu não sei o nome também, que não tá no meu anime list, mas são empresários do ramo musical, que começam a cuidar da carreira dela, cuidar do bem-estar dela, arruma uma casa pra ela, afasta ela do Nosuke, sequestra ela do Nosuke e tal, enquanto tem a carreira artística dela que vai desdobrando, se vai começando, junto com a Rei e com outro cara que é mega importante também pra apoio moral, que é o metaleirinho ali loiro, que é um cara, que acho que mesmo é o Shogo mesmo. O Shogo, que é um metaleirinho loiro, que é um cara gente boa, que faz participações junto com a Rei também, que eles são ídolos pops, né? Ídolos pops. E as músicas é meio punk rock, né? Um rock pop, na verdade. É a transição do rock para umas baladas mais de massa, né? Não um rock de nicho, é um rock mais eletrônico, mais uma geração nova. É que anos 80 mesmo, bem anos 80. A transição dos anos 80 para os anos 90 e dos anos 90 para os anos 2000. É a grande transição do técnico pro rock técnico, pro pós-rock e tal, e o pop em si. E daí tem a Madonna, o Michael Jackson, essa galera toda que é exemplo ali dos anos 80, né? Dos anos 80.
Então, a atmosfera do anime do Érico é esse tipo de idol. Não os idols do anos 2000 bolinha, que a gente tá acostumado agora, 2015, 2020. Então ele tem todo um panorama, toda uma estruturação social e de indústria musical, indústria cultural, bastante única, tá? Embora não fique muito pesado também nessa parte, ele não tenta elaborar grandemente dilemas morais ou dilemas existenciais ou dilemas da indústria como um todo, mas ele vai mostrando a Erika e a sua vida profissional, e você acompanha ela do começo até o ápice da descoberta e literalmente da transcendência, eu diria, transcendência da Eriko, da nossa protagonista, em uma artista madura. E ela consegue descobrir a própria voz. E quando ela descobre a própria voz, ela descobre que a voz dela é a voz das pessoas que estão ao redor dela e a voz do público, a voz de quem gosta dela, mesmo que ela não saiba nem o nome das pessoas que são fãs dela. Ela entra numa crise existencial profunda no fim do anime. E é bonito. Eu acho, assim, os 3 últimos episódios muito sublimes, muito bem feitos, muito bem aplicados, muito bem coesos. Lindos mesmo. Ele justifica as decadências, os bamboleios e as escrotices que tem no meio. Uma das escrotices é a finalização do arco do Nosuke. É uma finalização repulsiva. E a Rei, por tabela, que tem um desenvolvimento interessante, ela é rebelde, ela é abandonada, ela não tem família, ela é agressiva, ela é punk, ela é violenta, ela é o contraste da Eriko, que é meiga, adorável, fofa, gentil, e ao mesmo tempo dramática, sofredora, melancólica. A Rei é muito diferente. E elas fazem um bom contraste no decorrer do anime, pelo menos na primeira metade, porque depois o arco da Rei é resolvido, e quando resolvem o arco dela, ela é simplesmente jogada para escanteio. Assim, quase matam um personagem extremamente importante na obra. Isso é muito revoltante, porque a Rei é muito forte, ela é muito intensa, e ela é muito importante mesmo na primeira metade. Aí fazem o arco dela, que é o arco íntimo dela, pessoal, enquanto elaboram o arco da Eriko também. Só que o arco da Eriko é um arco de amadurecimento e de carreira, e o arco da Rei é um arco de identidade mesmo, de personalidade, assim, é muito pessoal. O da Eriko não, o da Eriko é profissional, o da Rei não, o da Rei é íntimo mesmo. E por tabela tem o drama, né, o conflito da Eriko com a mãe dela, que tá em coma. Depois a mãe dela desperta do coma, tem todo um esquema ali enfim, de ter um acerto de contas com o Nosuke, ter um acerto de contas com todo o cenário, que é fraco, tá muito fraco. Esse acerto de contas da mãe dela com a galera ali, que as merdas que o Nosuke fez, foi revoltante. Na verdade, é quase decepcionante. É muito idiota, assim, é muito jogado nas berlindas, assim, não tem nada de importante nisso. Uma outra coisa importante, tirando os personagens de suporte, os episódios, algumas coisas aqui e ali que são interessantes, é os rivais ídolos da Eriko, até certo ponto. Porque o único rival ídolo da Eriko que presta é a Rei. Depois tem esse cara que é o Hiroshi, que é meio que o cara que não serve pra... Assim, é insuportável esse cara. O Hiroshi é simplesmente incompreensível, insuportável e nojento. É um personagem que estraga a obra do começo ao fim, tá? E ele é o Padawan, né, o escolhido da mãe da Rei. A mãe da Rei escolhe ele para ser o novo ídolo, para ganhar da Eriko, para ser a grande estrela. Ele é o cara do saxofone que não dá em lugar nenhum. E outra coisa revoltante, irritante, no como eles utilizam as músicas, às vezes. As músicas, que tem muitas músicas da Eriko, tem músicas da Rei, principalmente da Eriko e da Rei. São músicas legais, é uma batida bacana, uma batida, sim, pulsante. São músicas bonitas, letras bonitas, com mensagem. Um calor humano, até a da Eriko, que é meio popzinho e tal, mais leve. A da Rei é mais pesada, mais legal. Mas tem mensagem. O Hiroshi eu não sei porque ele serve no anime. Ele é irritante ao extremo, tá? Ao contrário do Shogo, que ele é apagado, mas podia ter muito mais destaque. Que ele é carismático pra caramba. Já o Hiroshi é nojento mesmo. Ele é repulsivo. Personagenzinho bosta. Junto com o Nosuke, que também é um personagenzinho bem escroto, só que até funciona porque ele é o vilão, né? O antagonista principal. Depois tem as tretas da Eriko com as colegas de escola. As tretas dela com a diretora que expulsou ela da escola por ser idol. As tretas dela com a nova classe que ela tem na outra escola. Os conflitos dela entre vida e trabalho, porque ela é adolescente de 14 anos e literalmente trabalha o tempo inteiro.
ela é idol 24 horas por 7. Ela tem uma agenda pesadíssima de compromissos, de atuação em novela, em comercial, em clipe, em show. E é legal o começo da carreira dela, que o começo da carreira dela é muito dolorido. Porque o Nosuke, ele vai sabotando a carreira dela e criando conflitos, tipo, de ela ter um namorado mais velho e umas coisas assim. Eles armam umas coisas assim pra mídia, né? Pra os tabloides, pra fofoca, pra tirar o status dela de menina pura, pra macular a carreira dela. E tem todos os percalços mesmo. Ela sofre bastante no começo da carreira. E é bem legal o início do anime por causa disso, porque é muito assim, interessante esse sofrimento da Eriko. Depois que ela consolida a carreira dela e começa a se tornar de fato uma idol em ascensão, uma grande vendedora de músicas e de singles, e entra em conflito com a Rei, que é o arco da Rei, principalmente o arco existencialista da Rei, e como a Rei é de fato a rival dela, e é uma rivalidade interessantíssima também, tanto no sentido de artístico, quanto no sentido pessoal mesmo, íntimo, e o que a Rei é pra ela e que ela é pra Rei. Elas viram as melhores amigas e depois viram as maiores inimigas. E depois descobrem que são parentes. E daí fica meio que no banho-maria até o fim do anime. E aí abandona o arco, e é uma pena porque seria um arco extremamente legal de consolidar. Mas fica meio abandonado, porque daí entra numa outra pegada que é o que fazer com o próximo antagonista e não tem um próximo antagonista. E o próximo antagonista é abortado, né? Esse cara que é abortado, o Hiroshi é abortado no anime, ele não serve pra nada. Ele não é antagonista, ele é só um cara excêntrico, bizarrão, é um hippie porra louca. É bem... assim, dá muita raiva desse cara no anime. Outros personagens de suporte têm arcos pessoais fechados, como a Yasuko, tem o arco do namorado dela. Tem uma menininha muito interessante, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Kaori, se eu não me engano. Que é a menina do suicídio, que ela quer se matar e a Eriko ajuda ela. É um episódio muito bonito. E depois, todos os personagens que aparecem no decorrer do anime vão como fãs da Eriko, como apoiadores da Eririn, né, que é o nome artístico dela. Vão lá ajudar ela, auxiliar, incluindo essa Kaori, que tem uma função interessantíssima na obra, embora pouco desenvolvida, mas episódios pequenos assim, mas bem bonitos e intensos. E de fato tem episódios muito bonitos, principalmente os últimos, né? Os últimos eu acho episódios muito bacanas mesmo, muito centrais. E tem uns arcos de personagens como a mãe da Eriko, a cuidadora velhinha dela, o motorista dela, tem um mini arco também, um mini desenvolvimento. Os cachorros são muito carismáticos, cachorros fofinhos, que é o... Qual é o nome dos cachorros? É o Fortíssimo e a outra lá, que eu não lembro o nome agora. São dois cachorrinhos que a Eriko tem, também a Eririn tem, que é muito legal. E tem o mundo do showbiz como um todo, enfim. São várias características, assim, interessantes. Eu particularmente acho positivas para um anime de idol e positivas para um anime de música. Só que esse anime ele é ambíguo, tá? Ele consegue ser bem irritante em vários momentos. Tem, assim, uma instabilidade na animação, uma instabilidade principalmente no roteiro. O desfecho de certos arcos são simplesmente revoltantes. O desfecho do Nosuke, o desfecho da Rei assim, tem uns episódios que tem uma forçação de barra tão absurda, mas tão absurda que você quase fala, meu Deus do céu. Porque é tão zoado esse episódio. Um dos piores episódios é o episódio dos episódios nos Estados Unidos, que tem os episódios do Nosuke nos Estados Unidos com a mala de dinheiro, todo paranoico lá, querendo destruir a carreira da Eric, blá blá blá. E ele sendo um babaca, depois ele sofre uma agressão lá, quase morre, um acidente. Depois ele vira do avesso, ele vira do avesso. Essa aqui é a mãe da Rei, tá? Essa é a mãe da Rei. Essa moça aqui. E ela é um nojo de pessoa. Até o fim. Ela é literalmente constante. Ela é igual o Nosuke, só que ela não tem redenção, tá? Ela não tem redenção nenhuma, ela é um nojo de pessoa. E a Rei tem todo o motivo do mundo pra olhar pra ela torto e pra olhar e achar uma bosta de pessoa. Porque ela é literalmente uma bosta. É um personagem bem zoado mesmo. Então esse anime ele tem uns personagens bem nojentos, tá? Bem nojentos mesmo, como a mãe da Rei, como o próprio Nosuke, como aquele cantorzinho aleatório ali de cabelo azul. E personagens meio sem sal, como a própria protagonista, mas que tem arcos interessantes no fim das contas. E alguns personagens bem carismáticos, como o cantor loiro lá e a própria Rei. A Rei é muito carismática. E tem uns esquemas da indústria ali, que vai desenvolvendo aqui e ali. Em geral, é um anime interessante, tá? É um anime bem interessante. Eu acho que tem mangá dele depois, não sei. Mas ele é um anime que você tem que ter uma certa paciência, ele é longo, ele é cansativo. Ele tem episódios bem, assim... principalmente na trilha sonora e no como eles usam a trilha sonora e como eles usam as músicas.
como eles usam o world building no negócio, a atmosfera do negócio é bem forçado às vezes. Dá raiva, tá? Tem coisa que você fica, meu, de novo isso, de novo essa música, de novo isso aqui. A competição musical entre a Eriko, a Eririn e a Rei, em certos momentos, é revoltante. Como eles usam a música teatralmente ali, é simplesmente enojável. Eu não sei porque tiveram aquela ideia, porque foi umas coisas teatrais meio crotas que eles fizeram. Eu achei horrível aqueles episódios. Mas, como um todo, assim, e forçando pro fim, né? Indo pro fim mesmo, pros episódios finais. O arco da escola até é ok, mas o arco final da Eririn, que é o arco do amadurecimento dela, da voz dela, do encontro dela com a sua maturidade artística, é incrível. É um dos melhores arcos de maturidade artística que eu já vi em animes. Sendo sincero. Link, para de me unhar. Então, é um dos melhores arcos de maturidade artística que eu já vi mesmo, assim, é bem feito. Ele é bem estranho também, ele é bem, assim, um tanto surreal até, mas ele é bem interessante. Ele é um pouco, assim, liberdade de direção, liberdade de roteiro, e ali você vê que os caras foram bem criativos mesmo, e bem ousados, e é uma ousadia que eu gostei muito. Eu acho, assim, a distopia final, o episódio final, que parece muito com uma espécie de Woodstock da vida. Festival de Woodstock. Lembra muito um Woodstock, uma transcendência artística, sabe? Uma nova geração artística. E é bem legal, cara. É bem legal mesmo, assim. Eu achei que lavou a alma. Porque o anime ele podia cair na mesmice. No anime que entrega uma coisa meio água com açúcar, né? Uma coisa meio banal, uma coisa mediana. Mas ele consegue, no finzinho, ser bem interessante, ser bem intenso e ser bem consolidado. E ele até salva aquelas porcaria que foram feitas em arcos de personagens como do Nosuke, ou mesmo a finalização do arco da Rei. E embora seja ruim pra cacete, a personagem é boa, então a personagem salva o próprio arco, mas o Nosuke não salva o próprio arco dele. O Nosuke é bem complicado. Então, Idol Densetsu Eriko é um anime que eu gostei, tá? Vale a pena. Eu não gosto de anime de Idol, eu não gosto de anime de música, eu evito, embora eu veja um ou outro. Os animes contemporâneos são extremamente, como posso dizer, caricatos, estereotipados, redundantes. É raro você encaixar um anime realmente interessante de música hoje em dia. Se ele não for mais maduro e para um público mais diversificado. Você pega poucos animes assim, mainstream de música que presta, tá? Principalmente de Idol, né? Idol é mais complicado ainda. Então, ver esse anime antigo, já meio que datado também, né? Um anime complexo em certos sentidos, é interessante, tá? Eu recomendo. Ok, é longo e tem que ter uma certa paciência porque ele tem umas coisas que eu vou te falar. É foda. Mas ele flui bem em geral, tá? Os episódios até que fluem bem em geral. Você até consegue lidar com as situações ali que, enfim, constituem o contexto da Eriko, da Eririn. E ela tem todo um esquema ali de mascote, a estrela, que é a representação da marca dela, o logo dela é um logo bonitinho e tal. É bonito o anime, tá? Ele tem uma mensagem bonita. A mensagem final vale a pena. Mas, paciência, tá? Tenham bastante paciência, porque ele não é um anime perfeito. É um anime complexo. Bem complexo. Vou gravar aqui a tela já para vocês poderem ouvir a ending do anime. Deixa eu acertar a ending dele. Acabei já a review, mas eu quero mostrar. A abertura é da Eriko, né? A música da Eriko, e a ending é uma música da Rei, que é muito intensa e é muito interessante essa música. E as letras são muito importantes nesse anime, porque as letras ditam de fato a estrutura narrativa da obra. E a mensagem interpessoal, né? As relações interpessoais são representadas pelas letras das músicas. E é bonito também, se você levar a sério, né? Se você ler as letras. Eu levei meio assim, rushado, não prestei muita atenção. Eu tava meio de saco cheio. Mas cortando a webcam e gravando apenas a tela e cortando o microfone. Vejam aí a ending. Espero que não cortem a abertura e a ending. Se cortar, eu tento pegar uns vídeos aí do YouTube pra colocar na descrição. Mas é que é importante mesmo essas letras, é importante as músicas e a personalidade contrastante da Rei com a Eriko, tá? É bem bacana mesmo. Claro que podia ser mais bem construído no fim do anime. Fica meio estranho, mas tudo bem, eu desculpo porque o fim é muito bom. Eu achei um fim bem consolidado e bem diferentão. Mas é isso aí, pessoas. Grato pela presença e até um próximo anime aí de fórum do anime. Que vai ser logo, né? Porque eu vou acabar o anime lá essa semana. Talvez semana que vem eu já grave um vídeo dele.
já fique para a próxima depois desse lançamento do ídolo Érico, tá? Então é isso. Falou, galera. Até mais. あいつもこいつも